Aguardar um pouquinho, Celso, as pessoas entrarem, ok? Sim. Eu acho que começando 10h05 está muito bom. Isso. 10h35. Tem muita gente entrando. Já. É. Mais um minuto, nós iniciamos. Vamos lá, Celso, Guilherme. Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa webinar sobre pesquisa de mercado do interior paulista, Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo. Inicialmente, eu quero agradecer aos convidados e palestrantes, Celso Petrucci, que é o coordenador da área de economia do Secovi São Paulo, também é vice-presidente da área imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção, a CEBIC. Agradecer ao Guilherme, que é também o diretor da Brain, a empresa responsável pelas pesquisas desenvolvidas pelo Secovi, em especial em nossas regionais. Agradeço também a todos vocês que estão nesta sala. Especial agradecimento a todos os nossos diretores regionais do Secovi, nos nossos 10 escritórios espalhados pelo interior paulista. Também como informação a todos vocês, dizer que essa webinar ela estará disponível na sua íntegra no portal, no canal Secovi, no YouTube, a partir do dia 5 de junho. E também as perguntas que vocês forem dirigir, faço favor de encaminhar pelo chat, que eu irei direcioná-la aos nossos convidados palestrantes. Essa pesquisa, nós sempre fizemos no Secovi, no interior paulista, nós fazíamos pesquisa nos nossos 10 escritórios regionais de forma anualizada. E agora a Brain está fazendo em 31 cidades, ou seja, 5% das cidades do interior paulista, atingindo 14 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população do estado de São Paulo está sendo contemplada nessa pesquisa de 31 regiões. E o importante, nós estaremos fazendo essas pesquisas trimestrais, o que dá mais confiabilidade e segurança para os números. Porque quando nós fazíamos ela de forma anualizada, o que poderia acontecer e como de fato ocorria?
acontecia alguns lançamentos ao longo de um ano, que eles eram comercializados nesse período, portanto, a pesquisa ela ficava um pouco maquiada, seja no valor do metro quadrado, seja na velocidade de vendas. Então, essa pesquisa trimestral, nesses 31 municípios, vai dar mais segurança, mais confiabilidade para esses nossos números. Então, iremos publicar trimestralmente o resultado dessas pesquisas nesses 31 municípios. Eu quero iniciar, então, já chamando para a sua fala o diretor do Secov, Celso Petrucci. Celso, fique à vontade. Obrigado, Celso. Muito obrigado, Fred. Bom dia a todos. Nós já estamos passando aí mais de 100 participantes aí, Fred, no nosso webinar, né? Agradecer vocês todos, agradecer o Guilherme, né? E dizer que é um momento muito feliz aqui para nós do Departamento de Economia, né? Que nós temos como missão transmissão de conhecimento, né? E a partir desse primeiro trimestre de 2022, a gente passa a levantar, junto com a Brain, trimestralmente os dados destas 31 cidades do estado de São Paulo, né? Nós já fazíamos isso em torno de 20 cidades abrangendo nossas delegacias, mas fizemos uma ampliação dessa amostra, né? Eu queria perguntar se a minha apresentação, se ela está andando, né? Tá sim, Celso. Tudo Tá, ok. Guilherme? Tá sim. Muito obrigado. Eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre economia, falar um pouquinho sobre essas 31 cidades. Eu já vou pedir desculpa de antemão para vocês, porque nós, quando a gente faz apresentações aí, qualquer tipo de apresentação, a gente acaba exagerando no número de slides, né? Então, pode ser que eu e o Guilherme, nós temos 90 slides no total, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa apresentação. Eu vou procurar gastar meus 20 minutos aqui, e o Guilherme também gastando os 20 minutos dele, para que a gente possa ter tempo aí para responder a pergunta de vocês, que é muito importante, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ocultar aqui, sair um pouquinho aqui. Vamos lá. Nós temos um cenário econômico completamente diferente em 2022 do que foi em 2021, né? O ano de 2021, o país recuperou o crescimento que havia perdido durante o primeiro ano de pandemia, crescemos 4,6%, e existe a previsão do Banco Central de crescermos aí, Banco Central não, das casas que fazem a estimativa do Banco Central, né, de crescermos 0,7% esse ano. Como a gente sempre fala, o PIB da construção civil, quando o país cresce, ele cresce mais que o PIB do país, e quando o país se retrai, ele cresce menos do que, ele é maior do que a retração do país, né? Então, esse ano nós temos aí uma previsão de crescimento do PIB da construção civil em torno de 2,5%. Nós estamos trabalhando hoje com uma Selic de 12,75%, né? Dá saudades daqueles 2%, apesar que pode ter havido um exagero de descer a taxa Selic para 2%, como pode estar muito grande também a velocidade de subida da taxa Selic, né? E existe ainda a expectativa de fecharmos o ano com uma inflação próxima a 8%, né? Não está fácil debelar a inflação, né? A inflação acumulada aí nos 12 meses está em 12,13%, né? Tem um componente aí de guerra, tem um componente de energia, tem um componente de combustível muito forte, né? Mas as casas de economia mais ortodoxas estimam que a gente termine o ano com algo em torno de 8% de crescimento do IPCA, que é a nossa medida de inflação.
Índices de confiança do consumidor, da construção, do comércio e da indústria, que é muito importante para o nosso setor. A taxa de desocupação, ou como alguns preferem, né, o nível de desemprego, já está nos mesmos patamares de 2016, né, quando a gente estava em torno de 11%, ou seja, tivemos um pico de quase 15%, hoje estamos em 11%. A geração de empregos no país, ela continua razoavelmente forte, né? Está menor que o ano passado, mas continua forte, né? O cenário econômico é completamente diferente. E nós, da indústria da construção civil, né? Que faz parte do nosso segmento imobiliário, criando aí em torno de 15% dos empregos formais do país, né? E uma coisa muito importante para nós é a questão do financiamento imobiliário, né? Então, o financiamento imobiliário de janeiro a abril desse ano, ele teve uma queda em valores de 52%, desculpa, de 12% em número de unidades, mas mesmo assim é muito forte, são 52.600 unidades financiadas, e em termos de, desculpa, são 52,6 bilhões financiados, ou seja, uma média muito boa, né? Dá quase dá 13 bilhões por mês, né? E em número de unidades, 221 mil unidades, né? A aquisição caiu 17%, foram 41.200 unidades, desculpa, 41,2 bilhões aplicados de janeiro a abril, não é pouco, 10 bilhões só em aquisição, mesmo com o aumento da taxa de juros e com tudo que vem acontecendo, né, de um cenário econômico diferente. E a construção, né, em função do mercado muito bom que nós tivemos em 2020 e 2021, os financiamentos para construção continuam crescendo. Cresceram aí nos 4 primeiros meses do ano 11%. Né? Em número de unidades, a aquisição caiu 20% e a construção, em número de unidades, 2%. Ou seja, nós estamos com, apesar de um cenário econômico completamente diferente do ano passado, em termos de crescimento, em termos de geração de emprego, né? O mercado imobiliário tem se mostrado resiliente, e é esses os números que nós vamos, tanto eu quanto o Guilherme, mostrar para vocês aqui no nosso webinar, né? Queria agradecer aí que nós já estamos com mais de 115 pessoas assistindo a nossa transmissão, né? E falar o seguinte, né? Por que os bancos continuam financiando forte o crédito imobiliário? Continuam financiando forte porque a carteira de crédito imobiliário no país é a carteira que mais cresce na pessoa física, né? E porque a inadimplência, né, mesmo nos períodos piores aqui, que eu vou passar o cursor, que foram os anos de 14, 15 e 16, jamais atingiu 2%, ou seja, nós temos um crédito imobiliário bastante saudável. Também não faltam recursos para o crédito imobiliário. Esses recursos aí, eles hoje, em dezembro, eles eram em torno de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, e aqui a projeção que a ABCIP fazia de financiamento para esse ano, né? O ano passado, 255 bilhões, sendo 205 bilhões do SBPE, esse ano seria 195 bilhões, e os 49 bilhões do Fundo de Garantia, que esse ano pode chegar a 64 bilhões. Isso totaliza 260 bilhões de financiamento. O Fred sempre gosta de números do interior paulista, né? Dizer para vocês o seguinte, né? O PIB do país, né, de 7,4 trilhões, o PIB que a gente pode trabalhar com dados mais fidedignos é o de 2019, o estado de São Paulo representa 32% do PIB. E desses 32% do PIB, que dá 2,3 trilhões em 2019, o interior de São Paulo responde por 67%. É impressionante a força do interior, né? O PIB do interior de São Paulo, em bilhões de reais,
ele é maior que a cidade, que o estado do Rio de Janeiro, né? Ele é maior que a cidade de São Paulo, ele é maior que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e alguns países da América do Sul, o Fred, né? Ele é maior que o Chile, o PIB do Chile, o PIB do Peru, o PIB do Equador, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, né? E o interior do estado de São Paulo é impressionante o nível de investimentos que nós temos anunciado aqui por interior, né? Segundo dados do SEAD, né? Projetos, principalmente, projetos de logística, projetos de mobilidade, projetos em rodovias, né? Mas nós temos aí muitos bilhões anunciados, né? E as exportações, 91% de tudo que se exporta no estado de São Paulo vem do interior do estado, né? Ele é responsável por 91% da exportação do estado, né? Os domicílios permanentes crescem mais do que cresce a quantidade de imóveis na capital de São Paulo, né? Só nos últimos 30 anos, o interior do estado criou 5,7 milhões de domicílios, né? É uma quantidade superior à existente na capital, né? A população do estado cresceu na capital 46%, aí nesse período de 80 a 2021, e no interior do estado em 108%. Vocês vejam a grandiosidade do interior paulista, né? A população nossa do interior é maior que o Chile, que a Holanda, que a Bélgica, que Portugal, que a Suécia, e se juntar tudo, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Guiana e o Suriname, o interior paulista continua sendo, em população, maior do que todos esses países, todos esses estados. Conforme o Fred falou, e eu vou repetir, nós melhoramos a nossa participação no conhecimento de mercado no estado, né? Nós vamos apresentar aí a pesquisa do primeiro trimestre de 2022, de 31 cidades compreendidas pela região metropolitana de São Paulo, pela Baixada Santista e por todas as cidades onde o Secov tem representações regionais, né? O PIB dessas 31 cidades, né, é um PIB de 771 bilhões, com participação de 33% praticamente no PIB do estado. A população dessa cidade é 29,5% da população do estado de São Paulo. Número de casamentos nessas 31 cidades, né? 62 mil casamentos no ano de 2020. Número de divórcios, 31 mil divórcios, né? Todo mundo sabe que o casamento e divórcio são componentes fortes para o desenvolvimento do nosso mercado imobiliário. Lançamento no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, no interior, foram lançadas 10.739 unidades, né? Um valor global de lançamento de 4 bilhões e 300. Dessas 10.739 unidades, 56% do Casa Verde e Amarela e 44% de outros mercados, né? E do VGL, né? Do valor de lançamento, 30% do Casa Verde e Amarela e 70% de outros mercados. O Guilherme vai especificar um pouquinho melhor, né? Mas aqui tem os lançamentos do Casa Verde e Amarela e dos outros mercados em unidades. Aqui tem os lançamentos do Casa Verde e Amarela no primeiro trimestre e dos outros mercados em milhões de reais. Aqui tem o preço total médio do Casa Verde e Amarela de 230 mil e de outros mercados 635 mil. Aqui tem a área média do Casa Verde e Amarela, 47 metros quadrados, e a média de outros mercados de 86 metros quadrados, né? E em vendas, e aqui eu vou dar uma pausa para dizer o seguinte:
O mercado do interior dessas 31 cidades vendeu no primeiro trimestre 15.326 unidades. Vendeu mais do que a cidade de São Paulo, 7,3% a mais. A cidade de São Paulo vendeu 14.288 unidades. Dessas vendas, 62% foi do Casa Verde e Amarela e 38% de outros mercados. E no VGV, que foi 23% menor do que a cidade de São Paulo, repito, 23% menor do que as vendas do primeiro trimestre na cidade de São Paulo, 38% desse VGV foi de unidades do Casa Verde e Amarela e 62% de outros mercados. Aqui em unidades, o que foi vendido em cada praça do Casa Verde e Amarela e outros mercados. Aqui em milhões, o que foi vendido do Casa Verde e Amarela e de outros mercados. Aqui o preço médio de venda do Casa Verde e Amarela de R$200 mil e o preço médio de outros mercados de R$550 mil. E aqui a área média, 46 metros quadrados dos imóveis vendidos no primeiro trimestre do Casa Verde e Amarela e a média de 80 metros quadrados dos imóveis vendidos no primeiro trimestre de outros mercados. A venda sobre oferta, ou velocidade de vendas, como alguns preferem. Casa Verde e Amarela, 27,5% no primeiro trimestre e outros mercados, 23,5%. Oferta final desses mercados são as unidades não vendidas, 43.944 unidades no interior, nas 31 cidades. Era a posição de 31 de março, com o VGO, aí, um valor global de oferta de 15 bilhões e 600 milhões. E a oferta final, aí, por cada praça, tanto do Casa Verde e Amarela como de outros mercados. O valor em milhões dessa oferta de 31 de março e o preço médio dessa oferta final em 31 de março. A área média dessa oferta em 31 de março. E aqui eu termino meus 20 minutos, Guilherme, mas dizendo para vocês o seguinte, que essa iniciativa de nós fazermos aí a pesquisa trimestral é uma iniciativa que nós temos que agradecer muito à diretoria do Secov, agradecer à Brain, por ter estendido esse trabalho. Isso vai melhorar muito para o pessoal dessas 31 cidades o conhecimento de mercado, vai ajudar na mitigação de risco dos empreendimentos futuros, E nós estamos aí, eu e o Guilherme, que vai fazer a apresentação em seguida, estamos à disposição aí para poder responder a pergunta de vocês. Eu quero que você agora, Guilherme, se vire nos 20, tá? Um grande abraço. Não dá nos 30. Ótimo, ótimo. Bom dia a todos. Obrigado, Fred. Obrigado, Celso. Sempre um prazer estar com vocês. Temos aí mais de 130 pessoas. Também vi vários nomes conhecidos aí na audiência. Eu acho que é um momento interessantíssimo hoje de a gente poder aqui compartilhar essa grandiosidade, infinidade de dados e análises e mais do que isso, fomentar ainda mais as discussões pautadas em inteligência de mercado aí nas empresas. Acho que todo esse trabalho, no final do dia, é feito tanto pelo Secov, quanto pela Brain, quanto pela associação como um todo, para que as empresas potencializem, saibam melhor o cenário que elas estão vivendo, a realidade de mercado que elas estão enfrentando e tenham produtos mais assertivos. Então, todo o nosso trabalho sempre é pensado aí na ponta para vocês, empreendedores imobiliários. Me dá um minutinho aqui, deixa eu compartilhar a tela. Se puderem me confirmar aí também se a tela foi bem. Está passando? Foi bem. Deixa eu passar aqui. Bom, como o Celso aí muito bem falou, a ideia é nós mostrarmos aqui os dados agregados dessas 31 cidades
E também é importante citar, né, a gente está rodando aí as regionais, fazendo um zoom in nessas regiões, né? Então, aqui em 20 minutos, para se virar em 20, Celso, não dá para falar, não teria nem 1 minuto por cidade para falar. Então, não dá para a gente chegar numa granularidade de dado tal como a pesquisa possui. Então, naturalmente, a gente está rodando as regionais para que a gente possa debater especificamente as cidades. Amanhã vamos falar de Rio Preto, aí ainda em junho temos mais algumas, né? São José, vou estar lá com o Fred, etc. Então, aqui é para a gente dar esse overview, essa visão 360, né? Mas fica aqui também pontuado que a gente está rodando as regiões para poder detalhar um pouco mais esses dados, ok? Só para ilustrar, então, aí, esse material rodará para vocês, todas as cidades. E aqui a gente tem o descritivo aí dentro das regionais, Baixada, Bauru, Campinas, Grande ABC, Jundiaí, Piracicaba, região metropolitana, Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba. A gente está falando aí de quase 14 milhões de pessoas, né? O Celso falou bastante em questões econômicas, de PIB, e o peso que essas cidades têm, né? Quantos países no mundo possuem mais de 14 milhões de pessoas, né? Seguramente a gente está falando de um país aqui. Eu vou trazer aqui, portanto, primeiro, os agregados por regiões, né? Estamos falando dessas regiões, ok? Então, Baixada compreende 4 municípios, Bauru compreende 3, Campinas compreende 5 e assim sucessivamente. Então, os dados que eu vou mostrar, em sua grossa maioria, são os agregados dessas regiões. Primeiro é o volume. Acho que o Celso já citou, toda a barrinha vermelha, que é a penetração do padrão econômico sobre o total de lançamentos daquela região. E essa é uma parte, acho que isso foi a grande pauta, e tem sido a grande pauta aí desse ano, e na semana passada isso foi exponenciado, essa pauta, né, Celso, quanto à perenidade do programa Casa Verde e Amarela. Então, o primeiro ponto que eu quero citar é a importância desse programa, não só para o mercado habitacional brasileiro, mas no interior de São Paulo, no ABC e na Baixada não é diferente, né? Olha como a gente, ao longo do primeiro trimestre, lançamos aí razoavelmente bem empreendimentos econômicos, tá? Região de Campinas, naturalmente, a maior região, foi a que mais lançou, e a Baixada, junto com a região metropolitana, se igualando basicamente em algo como 1.500, 1.600 unidades. Baixada também pode ser em decorrência da própria sazonalidade turística, isso pode eventualmente exponenciar aí o lançamento ao longo do primeiro trimestre, né? Tivemos regiões, por exemplo, tal como Jundiaí e Piracicaba, com lançamentos essencialmente dentro do programa, né? E, em contrapeso, regiões de grande massa populacional, né, com volumes irrisórios aqui de lançamento econômico, né, muito mais voltado para o médio e alto padrão, a região de Sorocaba, que compreende Itu, Sorocaba e Votorantim. Okay? Em termos de lançamento, portanto, estamos aí com 53% de econômicos. Em termos de VGL, né, lançamos 1,1 bi em econômico e 2,7 em demais padrões. Naturalmente, o ticket médio do econômico é menor, portanto, o seu peso, a sua representatividade perante o VGL é muito também menor. Veja que interessante, e aí em termos de VGL lançado aqui, né, de VGL, de valor geral lançado, a Baixada soa aí como a principal região de lançamento ao longo do primeiro trimestre, aí pelo ticket médio mais alto, né? A gente lançou aí quase R$1 bilhão na Baixada, lançando mais do que a região de Campinas aí, né? Isso também, como eu disse, pode ser, a gente vai acompanhar trimestre a trimestre, isso pode ser em decorrência aí da própria sazonalidade. Aqui a gente faz o desagregado entre Casa Verde e Amarela e demais padrões, né? Perante aí as 10 mil unidades lançadas. E aí Campinas, a região de Campinas é a que mais lançou o Casa Verde e Amarela. Em contraponto, a gente tem Baixada e região metropolitana de São Paulo como as principais em unidades, lançando demais padrões, né? Do teto do Casa Verde e Amarela das respectivas cidades para cima, ok? Em termos de vendas, eu acho que a grande mensagem que esse primeiro trimestre nos dá para esta pesquisa é que a gente ainda está no momento de liquidação de estoque, né? A gente manteve um ritmo de lançamento positivo, lançando mais de 10 mil unidades, mas vendemos mais de 15. Então, aí a gente passou por um processo de redução de estoque ao longo do primeiro trimestre, numa Selic já em 2 dígitos, né?
num momento que muitos aí pautam questões mais apocalípticas, a gente vê o interior aí como um todo vendendo muito mais do que lançando, né? Então, a produção imobiliária tendo um escoamento muito positivo. A gente vai ver os níveis de estoque na sequência e vamos ver que esse escoamento aí da oferta é muito positivo, tá? Quero pontuar aí a representatividade do econômico na região de Campinas como um todo. Lembrando que aqui está Sumaré, Hortolândia, etc. Tá? E aqui, se a gente pegar Vale, né, Vale do Paraíba e Grande ABC, com um menor volume de unidades vendidas, né? Salvo uma região, se a gente voltar aqui, que é a Baixada, salvo engano, teve um lançamento superior à venda, né? Todas as demais regiões venderam mais do que lançaram, né? Isso é mega positivo em termos aí de conjuntura e desse recorte aí de interior e ANM, né? A gente lançou um bom volume, mas vendeu em patamares bem superiores, tá? Em termos de VGV, vendemos aí 1,7 bi em econômico e 3,3 bi nos demais padrões. Portanto, mais de 5 bilhões de reais vendidos em um trimestre. Se a gente analisar isso, a gente está falando que essas 31 cidades, mantido essa penetração de VGV que tivemos ao longo do primeiro trimestre, pesaria algo como 20 bilhões de reais vendidos ao longo de 2022. 20 bilhões é quase 10% do SPP do ano passado, né? Só foi 205. Então, só para fazer uma correlação da importância disso perante o mercado brasileiro, ok? E aí o volume de vendas, né? Então, a região de Campinas lançou álcool 1.500 dentro do Casa Verde e Amarela, vendeu quase 3.000 unidades, né? Verticais aqui, ok? E o maior volume de vendas em unidades para demais padrões se deu na região metropolitana de São Paulo, ok? Chama atenção também Piracicaba, a gente teve recente, aí vi que o Ângelo tá na sala, a gente teve recente lá em Piracicaba mostrando alguns dados, na ocasião ainda do fechamento de 21, que também é uma cidade hoje, aí, abre aspas, né, no sentido refém um pouco mais do Casa Verde e Amarelo, né, com a penetração menor dos demais padrões, ok? Ao final de março de 22, estávamos com este cenário dentro destas regiões. As 31 cidades estão clusterizadas nessas regiões, né? Com volume em estoque de 38 mil unidades. 38 mil de oferta final perante as 165.500 que foram lançados. Portanto, uma disponibilidade sobre oferta de 23, né? Apenas Rio Preto aqui, que teve um volume considerável de lançamento de unidades, né, ao longo do primeiro TRI, está com um patamar acima de 30%, né? Mas a gente tem aí 23, que é um patamar, na média, muito saudável. A menor relação encontra-se no Grande ABC, que lançou aí nos seus 127 empreendimentos com venda ativa, mais de 16 mil unidades, das quais restam 2.800 à venda. Então, foi o que eu falei, no primeiro trimestre... É uma questão, essas 165 mil unidades lançadas, em que período contempla Isso aqui, todos os dados, isso é importante citar, Fred, obrigado por levantar o ponto. Todos esses dados apresentados, a gente também tem, claro, o desagregado por ano de lançamento, mas toda a base analisada consiste numa base no que nós chamamos de ciclo primário. Ou seja, independente do ano de lançamento, tem unidade à venda direto do incorporador. Foi o que você falou nisso, se a gente fizesse um tiro anual, às vezes lança e vende tudo dentro do ano, né? Não estaria nessa base. Aqui tem unidade direto do incorporador, pode ter sido lançado em 2015, tem uma unidade lá, essa uma unidade vai estar aqui, tinha 100 no início, as 100 estariam aqui. Como pode ter sido lançado em janeiro e derreteu em março, e já não tem mais nada e não está nessa base. Então, toda a base analisada aqui é a base do ciclo primário, ok? Independente do ano de lançamento, tem unidade ainda direto no empreendedor na tabela de vendas. E a gente tem a região de Campinas aí com 8.000 unidades, é a região, inclusive, acima da região metropolitana de São Paulo, com maior volume de unidades à venda, ok? Gravem esse número aqui, né? Estamos falando de 38 mil em oferta final,
uma vez que a gente vendeu, vamos arredondar para facilitar a conta, 15 mil unidades no primeiro trimestre, nós estamos falando que esse estoque aqui, se ninguém lançasse nada ao longo aí do resto do ano, esse estoque seria dizimado em possivelmente menos de 8 meses, aí fazer a conta correta, mas estamos falando pouco mais de 2 trimestres, né? Um pouquinho mais de um semestre, esse estoque seria liquidado. Portanto, o escoamento da oferta, uma vez mantida essa VSO que nós estamos vendo, o estoque seria liquidado em algo como 8 meses, o que naturalmente é muito positivo. Então, a gente está com os 2 pés bem fincados no chão, ainda que possam haver turbulências pelo meio do caminho ao longo do segundo semestre, o mercado está bem preparado e é uma oferta final, a gente vai ver na sequência de ontem, né? Então, isso também ajuda muito. Aqui a gente traz alguns dados também em termos de ticket médio, área privativa e preço médio. O interior, como um todo, região metropolitana e Baixada, ultrapassou os R$6.000 de metro quadrado médio. A menor relação se dá ainda em Piracicaba, muito por grande parte dos produtos verticais das cidades terem orientados ao mercado econômico. Tá? Mas você tem o grande ABC aí como o maior preço de metro quadrado, com 7.600, né? E a gente tem aí a moda, ou seja, o que mais tem se repetido é algo entre 5.800, R$6.000, ok? Se a gente desagregar isso por tipologia, muito também em decorrência do próprio Casa Verde e Amarela, boa parcela daqueles 165 mil unidades lançadas são de 2 dormitórios, né? Região de Campinas, região metropolitana de São Paulo e Sorocaba são as maiores participações de 2 dormitórios. Na outra ponta, chama atenção... Guilherme, Oi, desculpa. Fred. O preço médio, você contempla o Casa Verde e Amarela. Uma curiosidade. A cidade que está mais ofertada de Casa Verde e Amarela, como você mostrou no gráfico, ela acaba tendo um impacto maior no preço médio para baixo. Como também ao contrário, a cidade que está menos ofertada, que tem menos estoque de Casa Verde e Amarela e o imóvel padrão, esse preço acaba se elevando. Esta é a conta? Entendeu? Sim, na verdade, sim, dentro do cenário, qual que é o peso que tem ali na frente, tem um slide que vai elucidar um pouco essa dúvida. Qual a representatividade do Casa Verde e Amarela perante a cidade? Naturalmente, isso pode balizar um pouco o preço, né? E sim, Piracicaba tem menos penetração dos demais padrões, portanto, naturalmente, o preço médio da cidade, ele é mais maquiado, abre aspas, pelo Casa Verde e Amarela, porque é o grande mercado da cidade, né? Aqui eu já mostrei, então, na outra ponta eu queria mostrar aqui a penetração aí do que temos de 4 dormitórios, a importância da RM de São Paulo perante esse mercado de 4 dormes, né? E dos compactos, né, vamos dizer assim, dos produtos de um dormitório também. Foram aí 11.300 unidades lançadas, das quais 4.000, aí arredondando, estavam na região metropolitana de São Paulo. Outras 2.000 na Baixada, ok? E aí os níveis de oferta, tá? Então, os níveis de oferta acompanham, né, por tipologia, os 2 dormitórios aí são protagonistas aí naquele volume de 38 mil unidades, 28 são de 2 dormes, ok? Aqui tem só para pontuar, não vou entrar no detalhe, mas tipologia por região, tá? E aí a gente tem alguns destaques. Primeiro, num dormitório, maior preço aí de metro quadrado no Grande ABC, seguido de São José do Rio Preto, que se a gente pegar aqui, me permitam, já dando spoiler aí, né? Quem é de Rio Preto, a gente vai estar falando um pouco mais desses dados detalhadamente amanhã, mas o preço médio de Rio Preto como um todo é 5.800, abaixo da média das 31 cidades analisadas. Mas, inclusive, a gente teve lançamento aí de produtos compactos, né? Aí no último trimestre, nos últimos trimestres, e esses produtos, com uma liquidez interessante, tiveram uma boa saída, e aí com um patamar aí acima de R$8.000, ok? Então, um dormitório, estamos falando de algo como um ticket médio de 300 mil, né? E um preço médio de R$7.000. Os 2 dormitórios, aqui já ajuda um pouco, Fred, a entender aí a tua dúvida, né? Porque aqui a gente está desagregando por tipologia, né?
Os 2 dormitórios um patamar de 5.300, os 3 dormitórios 6.900 e o 4 dormitórios 9.300, sendo daí a região de Campinas, uma região que tem tido aí, né, sobretudo Campinas mesmo, né, um processo de reverticalização, vamos chamar assim, né, Cambuí, Taquaral, toda aquela região com volume muito expressivo e produtos muito bem sucedidos, orientados a luxo, super luxo. Tá? Então, posicionando um preço aí, um patamar médio já de 13,5. Tá? E aí, por padrão, e aqui te responde um pouco, Fred, essa questão que você citou de preço, etc., por conta dos padrões. Né? Então, isso aqui a gente desagrega por padrão. Importante citar, a gente teve que fazer uma reavaliação aí, né? Isso não só aqui, isso é uma convenção aí metodológica, né? Capitaneada pela CEBIC, do que seria padrão alto, luxo, super luxo. Então, só recapitulando, o especial, isso está em glossário aí na pesquisa, né? Mas só recapitulando aqui, especial são os compactos, majoritariamente produtos que são compactos, Casa Verde e Amarela até o teto da cidade, da região, standard é do teto a 500 mil de ticket, médio de 500 a 1 milhão, alto de 1 a 1,5, luxo de 1,5 a 3, super luxo acima de 3 milhões de ticket médio, né? Que basicamente a gente está falando que o super luxo é um mercado hoje que a gente encontra apenas como ticket médio, né? Na região de Campinas, e isso, claro, na cidade de Campinas. A gente teve que readequar aqui, sobretudo por conta do alto luxo, super luxo, porque começamos a descolar muito. Antes o luxo era de 1 a 2 milhões, o super luxo acima de 2. A gente teve que subir um pouco a régua aí, porque não tinha mais como a gente comparar dessa forma, né? Alguns destaques da tua região aí, Fred, o Vale do Paraíba. Interessante mostrar que o mercado standard, que é o produto acima do Casa Verde e Amarela até 500 mil, já é protagonista perante o Casa Verde e Amarela. Aqui a gente está falando de São José e Taubaté. Então, São José e Taubaté juntas têm 724 unidades econômicas à venda, né? Que é, abre aspas, uma aberração para o potencial que as duas cidades possuem para este segmento, né? E isso seguramente eu posso arriscar, tem gente aí da região que está nos ouvindo que não e eu conheço pessoas aí que lutam para conseguir aprovar e não é por vontade do empreendedor. Naturalmente, o empreendedor colocaria muito mais produto nesse padrão. Mas é uma questão, enfim, questões tanto municipais quanto aí de programa. Mas olha isso aqui, né? São José dos Campos e Taubaté juntos possuem hoje 700 unidades econômicas. Tá? Se a gente pegar aí os níveis dentro do CVA, está falando que Campinas, a região de Campinas, é onde a gente tem, junto com Rio Preto, os maiores percentuais aí de Casa Verde e Amarela à venda perante o total da cidade. Né? Guilherme, deixa eu interromper, só avisar as pessoas que estão nessa sala que as questões estão chegando, eu irei direcioná-las ao final da apresentação do Guilherme. Mais uma que eu acho que seria oportuna agora, Guilherme, é do Aldo Coutinho. Guilherme, poderia repetir as características de cada padrão? Daí, o alto, claro, médio, sem dúvida. Só para repetir, obrigado. Vamos lá, especial, tá? Isso aqui é comparável lá com todos os municípios analisados dentro do indicador nacional aí que a CEBIC produz, aí, capitaneado pelo Celso. Especial são produtos que majoritariamente possuem unidades de um dorme, estúdios ou lotes. CVA, Casa Verde e Amarela, até o teto do programa de cada cidade. Flutua, portanto. O standard é do teto daquela cidade até R$500 mil de ticket médio. O padrão médio são produtos de ticket médio entre 500 mil e R$1 milhão. O alto de 1 milhão a 1,5 milhão. O luxo de 1,5 a 3 milhões e o super luxo acima de 3 milhões. Né? Então, essa é uma convenção e isso é comparável em todas essas cidades, portanto. Né? Raras exceções, tal como Balneário Camboriú, por exemplo, que 90% da oferta está aqui, né? Isso a gente tem aí a grossa maioria do mercado entre o CVA e standard e médio. Né? Os próprios compactos, aí, se a gente vê, né? A gente está falando aí de 1,4% do estoque de todas as cidades.
né? Então, realmente é um volume baixo, né? Não preocupante também no sentido de, no momento aí de descolamento de juros, um produto que é mais orientado a investimento, que pode ter uma menor liquidez, etc. A gente não está vendo isso. Inclusive, no primeiro trimestre anterior tivemos lançamentos muito bem sucedidos. Não estamos vendo isso de forma disseminada, mas mesmo que isso ocorra, a gente está falando que não é nem 2% do estoque dessas cidades. Então, não é um problema de mercado. Né? E aí, aqui só o Casa Verde e Amarela, Fred, aqui a gente separou, portanto, né? Se a gente restringir o Casa Verde e Amarela, que é o exemplo que você usou de Piracicaba, a gente vem a 3.600 metros quadrados, né? Que seguramente ao longo de 22 a gente vai ver um descolamento nisso, né? Um descolamento ou de padrão, tal como já foi no Vale do Paraíba, um descolamento de uma saída do Casa Verde e Amarela indo para um SBPE, ou um descolamento do próprio preço do metro quadrado. Né? Então, isso a gente também tem que tomar cuidado. Isso é o que a gente tem visto muito aí com vários clientes que a gente atende, e também no interior, do simples descolamento do Casa Verde e Amarelo para o SBPE. Né? E aí, o que a gente gosta de se provocar é a que ponto aquele land bank comporta um SBPE em termos de mercado. O que quero dizer? A que ponto um cara que pode pagar um 250 mil, um 260 mil, vai querer morar num 42 metros, num 43 metros naquela região, né? Ou seja, isso pode cair no quem quer não pode, quem pode não quer, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem falado aí a todo mundo que a gente conversa para se ter, e não é tão simples pivotar realmente, tenho consigo contratar, vou sair do Casa Verde e Amarela para o SBPE. Tudo bem, mas a que ponto isso continua tendo aderência de mercado? A gente vê realmente produtos que conseguem ter essa aderência, mas não necessariamente todo land bank hoje orientado ao Casa Verde e Amarela comportaria mercadologicamente o SBPE, né? Pelo simples fato de quem talvez tenha 8, 10 mil reais de renda, talvez não queira morar numa metragem daquela, numa região determinada. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Tá? E, por fim, a gente coloca aqui alguns rankings, já extrapolando um pouco os meus 20, inclusive colocando aqui alguns dados horizontais, e aqui são horizontais de casas, é importante dizer, lembrando que os horizontais de lotes abertos e fechados, o Secov junto com ela também levanta, mas aqui a gente está falando de incorporações horizontais, ok? Então, a maior oferta consiste na RM de São Paulo, seguido da região de Campinas e Sorocaba. Baixada e Grande ABC são aí os top 5 que colocaram mais de 10 mil unidades, ok? Quando a gente vem para a oferta final, a região de Campinas tem aí 8.100 unidades, detém 21% do que está à venda no interior como um todo. E a região metropolitana detém outros 20%. Okay? Os menores volumes, muito equilibrados, encontram-se em Piracicaba e na região de Bauru, que são contidos aí 3 municípios. Tá? E aqui deixa eu avançar esse aqui de VGV, a gente já falou um pouco de VGV, né? E aí, por fim, eu estou desagregando as 31 cidades e colocamos aqui o achurado em vermelho, são as top 10, né? Então, a cidade que mais lançou aí vertical, unicamente, eu não tô falando agora de regional, estou falando de cidade, foi Rio Preto, lançou aí 859 unidades ao longo do primeiro trimestre, né? Um volume, como a gente viu lá no início, um volume bem equilibrado entre médio e alto padrão e Casa Verde e Amarela, seguida de Santos, Hortolândia, Jundiaí, Campinas, né? São José, a Fed lançou 560 unidades ao longo do primeiro tri, volume seguramente, não estou com o dado aqui, mas seguramente superior ao que a gente viu em outros primeiros trimestres aí no último biênio, né? Tivemos cidades que não possuíram lançamento aí ao longo do primeiro trimestre. E em termos de unidades vendidas, Campinas sozinha vendeu 1.500 unidades ao longo do primeiro trimestre, né? Jundiaí também um volume muito, muito interessante de unidades vendidas, né? Tal como quase Campinas. Tá? Foi excelente. Seguido de Sorocaba, Guarulhos e Rio Preto. Então, a cidade que mais lançou, que a gente viu atrás, foi Rio Preto, com 850 unidades, e Rio Preto vendeu 900. Né? Então, a que mais lançou, vendeu ainda acima do que lançou. Tá? Se a gente desagregar por cidades, portanto, todo mundo
aí vendeu mais do que lançou na média, ok? Em termos de VGV lançado, Campinas e Santos, por terem tickets médios maiores, tiveram VGVs próximos a R$500 milhões no primeiro trimestre. Tá? E VGV vendido, tivemos Campinas também com 650 milhões, seguido de Jundiaí, foram as duas cidades com maior volume de unidades vendidas. Tá? E o Preto aparece aqui com 257, Osasco 251, ok? Gente, gostaria de agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Esse seria o material aí que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigado. Guilherme, Celso, parabéns pelo painel econômico e imobiliário do interior paulista. Realmente os números são bastante robustos. E o Celso ainda brincava comigo que eu gosto de usar os números do interior. Tem mais um número que também é muito impactante, Celso, que é feito até pelo setor de economia, que está sob sua responsabilidade, que é os loteamentos. Para que vocês tenham ideia, amigos, nos últimos 10 anos, foi aprovado pelo GRAPROAB, na cidade de São Paulo, 7.000 lotes. O interior paulista, no mesmo período, 10 anos, aprovou 1.485.000 lotes. Comparado com São Paulo, então, eu digo sempre que o interior cresce tanto na horizontal quanto na vertical. Então, o crescimento hoje de parcelamento de solo passa necessariamente e obrigatoriamente pelo interior paulista, logicamente pela área limitada que nós temos. São Paulo é a região metropolitana, a construção hoje acontece de forma verticalizada. Então, o interior tem números realmente de impressionar e de impactar. Eu gostaria de fazer as questões que chegaram no nosso chat. Um minutinho só. Eu tenho uma questão. Chegando aqui. Marco Vituso, empresário, viu, Guilherme? Empresário aqui de São José dos Campos, empresário atuante. Gostaria de entender melhor sobre o VSO por mês. Apresentado, que sugere mais de 20%, o que sugere a liquidação total das unidades ofertadas em 5 meses. A questão que ele coloca aqui é da velocidade de vendas, da forma que está colocada, ele entende que em 5 meses o estoque disponível seria consumido pelo mercado. Está clara a questão, Guilherme? Sim, sim. O cálculo de velocidade sempre é o ponto A, o ponto B e o volume vendido, né, Marco? O que eu falei de escoamento da oferta é uma, abre aspas, conta de padarias, que significa dizer, se ninguém lançar nada, né, esse estoque, na verdade, a gente tem 38 mil para uma venda em um trimestre de 15. Então, se a gente fizer essa divisão aí por mês, né, esse estoque, na verdade, seria algo como 8 meses, tá? Então, eu só estou pegando o estoque e dividindo aí por um volume mensal e colocando que esse escoamento da oferta se daria em 8 meses. Portanto, abaixo do escoamento médio do Brasil, né, Celso? Salvo engano, está aí em 10 e pouco, 11, né? Lógico, quando a gente faz esse cálculo, Fred, a gente considera, para você poder fazer o cálculo, a gente considera justamente a velocidade de venda que teve nos últimos 3 meses. Quer dizer, se o mercado se mantiver como o primeiro trimestre, o estoque que tem no interior do estado e não se lançasse mais nada, é essa a visão. Em 8 meses, aí, aproximadamente, acabaria todas as unidades em produção, em construção no interior de São Paulo. O que vale salientar, viu, Celso e Guilherme, aqui a cidade de São José dos Campos, onde nós atuamos, a média histórica de absorção de unidades novas no mercado é uma média histórica de 350 unidades mês. Se observar que foram lançadas 560 no trimestre, então ele foi lançado ainda abaixo da média histórica de absorção desse mercado. Né? Tem mais uma questão. A Maria Luísa Dória nos pergunta: existe a possibilidade de entrar na pesquisa a quantidade de debêntures na construção civil por projeto nas regiões? Não.
Não existe essa informação, Maria Luísa. Não existe essa informação isoladamente, né? A emissão de debêntures para empresas do nosso setor ainda é vamos dizer, é um funding novo, né? Nós não estamos ainda ambientados com esse tipo de emissão, né? Eu diria para você que ainda é marginal em relação a todos os recursos que são aplicados no mercado, tanto do FGTS quanto da caderneta de poupança, e mais ainda, né? Aqueles instrumentos do mercado de capitais que a gente tem conhecimento, os fundos de investimento imobiliário, o certificado de recebíveis imobiliários, este sim já num volume significativo e que está no radar de todos os players no mercado. Mas a debênture ainda é uma coisa muito nova, né? É uma coisa que vem sendo utilizada inicialmente por algumas empresas, né? E nós não temos essa medição, ainda não é um número ou um valor que nos chame a atenção. Até complementando, Celso, se me permite, tem um dado que internamente aqui eu particularmente dei uma analisada em volume de CRIs agora, estou falando de CRIs, né? Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ao final do ano, do mercado total de CRIs, né? Não mais do que 7 a 10% eram voltados à residencial. Tá? Do mercado de CRIs, não mais do que 7 a 10% ao final de 2021 eram voltados para o mercado residencial, seja ele loteamento ou incorporação. Ou seja, é um mercado que ainda já ganha musculatura, mas engatinha, e ainda nós, do mercado aí de incorporação residencial, ainda não somos protagonistas desse plano, né? Ou seja, logística, hotelaria, shopping, são bem mais protagonistas que o residencial. Obrigado, Celso. Guilherme. A pergunta agora da jornalista Renata de Jundiaí. Poderiam comentar especificamente sobre a região de Jundiaí? Esta não seria uma região já saturada em lançamentos imobiliários? Guilherme, você? Eu acho que, claro, por favor. Bom, obrigado pela pergunta, mas eu acredito que não, inclusive longe disso, né? Acabamos de ver que Jundiaí foi a segunda cidade do interior que mais vendeu no primeiro trimestre, né? Isso acho que não tem. E a gente, como o Brain, também fizemos algumas pesquisas de intenção de compra em Jundiaí recentemente. A intenção de compra está muito positiva, muito aquecida. Tivemos lançamentos ali próximos ao Natal, lançamento horizontal, né? Próximos ao Natal, o peru estava apitando no forno, tinha gente lançando que performou mais 60%, 70% até a virada do ano. Então, assim, não me parece, tanto quando a gente está vendo intenção de compra, quando a gente está vendo volume de venda, que há uma saturação de mercado bem longe disso. Na verdade, em todas as cidades analisadas, a produção imobiliária não acompanha nem o déficit habitacional, né? Se a gente pegar aí na base da pirâmide. Então, falar em saturação de mercado me soa um pouco mais exagerado se tratando de Jundiaí. E eu só quero reforçar que Jundiaí é uma das cidades que mais cresce, viu, Renato? É uma das cidades que mais cresce em termos de PIB, né? De população, né? O crescimento econômico de Jundiaí nos últimos anos ele é significativo. Então, aí a indústria imobiliária está respondendo, né? Mais ou menos assim que funciona. Quer dizer, se os incorporadores de Jundiaí, ou se os incorporadores que empreendem em Jundiaí, percebesse que a velocidade de vendas caiu, ou perceber um excesso de oferta, eles mesmos vão segurar os seus empreendimentos futuros. E não é o que a gente viu acontecer até o primeiro trimestre desse ano. Importante citar também, né, daí mais no mercado de urbanismo, Jundiaí também absorve uma demanda bacana aí de segunda moradia, né? A gente viu aí ao longo dos últimos meses também Jundiaí sendo um eixo de segunda moradia do paulistano. Nessa linha do Guilherme, as próprias pesquisas acusaram esse forte incremento de procura por imóveis no entorno de São Paulo, especialmente na época da pandemia, num raio de 100 quilômetros. Aí você contempla Campinas, você vê o número de ofertas, você pega Jundiaí, Sorocaba, Vale do Paraíba, São José dos Campos, essas cidades nesse raio de 100 quilômetros
de São Paulo, tanto é que você olha a oferta e preço, você pega esses que estão no entorno de São Paulo, os preços estão realmente acima da média das cidades que estão um pouco mais distantes, né? Uma pergunta... Eu posso responder. É sobre o Casa Verde e Amarela no ABC. Isso, no ABC. Vai lá, que não Celso. teve lançamento. Deixa eu explicar uma coisa para você que fez a pergunta. Nos anos de 2013, 2014, principalmente, no início do programa Casa Verde e Amarela, não existia lançamento de Casa Verde e Amarela na cidade de São Paulo. Nós chegamos a ter um mercado no interior do estado, na região metropolitana de São Paulo, que as outras cidades eram quase 50% dos lançamentos feitos quando você juntava na região metropolitana a cidade de São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte: São Paulo teve uma evolução na legislação, no marco regulatório, que foi muito forte a partir de 2016. Então, sai muito mais barato, muito mais rápido, muito mais eficiente você empreender hoje o Casa Verde e Amarela no município de São Paulo do que nos municípios em torno de São Paulo. A gente, e aí eu quero parabenizar o pessoal da SIGA ABC, tem feito um trabalho forte em relação às prefeituras para ver se consegue atualizar a legislação, para ver se consegue, de uma forma mais eficiente, de uma forma trazer também alguns benefícios para o Casa Verde e Amarela, porque a necessidade dele em Santo André, em São Bernardo, São Caetano, em Mauá, em Diadema, é muito grande. Mas, infelizmente, conforme nós somos melhorando a legislação em São Paulo, incentivando a construção do Casa Verde e Amarela em São Paulo, nós não vimos esse mesmo movimento em relação às cidades da região metropolitana de São Paulo. Outra coisa, o Secov, junto com o Sinduscom, as áreas de habitação econômica, desenvolveram uma cartilha que ela é muito boa, né? Se alguém tiver a curiosidade, ela é muito boa para mostrar para as prefeituras, mostrar para os secretários de habitação das cidades por que a cidade de São Paulo evoluiu e qual a forma que essas cidades também pode evoluir em relação ao que não vem sendo feito hoje, mesmo sabendo da necessidade e do déficit habitacional dessas cidades no entorno de São Paulo. Obrigado, Celso. Ô, Guilherme, Celso, uma questão que me ocorre. A Casa Verde e Amarela, ela já tem o seu preço de mercado determinado pela Caixa Federal, dependendo da região. Um preço para São Paulo, um preço para a região metropolitana, cidades mais afastadas, preços menores. Seria possível para nós termos uma comparação mais ajustada se nós apartássemos, fizéssemos o preço médio da Casa Verde e Amarela por região e o preço médio das unidades padrão normal por região? Se nós apartarmos Casa Verde e Amarela, que na realidade a Casa Verde e Amarela acaba jogando o preço médio para baixo. Se apartar Casa Verde e Amarela, região do Vale do Paraíba, um exemplo, é 4.100, padrão é 6.500. É possível isso dentro dessa pesquisa? Eu acho que nas apresentações que serão feitas aí a partir de amanhã, como o Guilherme falou, isso já está apartado, tá, Frederico? Ele tem o preço médio do Casa Verde e Amarela, ele tem o preço médio dos demais padrões, e dá para perceber bem, vamos dizer, essas diferenças nas diversas regiões do estado, tá? Conforme o tamanho das cidades, conforme as regiões do estado. Tá certo, Guilherme? Corretíssimo. Isso já está. Esse dado existe já em todas as cidades, né? Tem uma outra questão do Emerson Marim. Qual o papel do Secov para tentar o melhor equilíbrio dos preços dos insumos junto às indústrias? Muito difícil essa. O que a gente tem feito é apoiado tanto o Sinduscom São Paulo, que é quem trabalha mais com essa questão dos insumos, como a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em todas as iniciativas que são possíveis. Por exemplo,
a redução da alíquota de importação do aço. Nós trabalhamos bastante junto com o Sinduscom, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mas, infelizmente, né, grande parte dos nossos insumos eles vêm de monopólio, de oligopólios, né? São poucas indústrias fornecendo aço, são poucas indústrias fornecendo cimento, e não dá para fazer mais do que está sendo feito. Quer dizer, o nosso papel, né? Semana passada tivemos reunião com o Banco Central, então a gente procura mostrar qual vamos dizer, o que isso é de negativo para a nossa indústria imobiliária, o que isso é de negativo para a indústria da construção civil. É essa a forma de nós atuarmos, né? O presidente Luna, o presidente executivo, ele tem trabalhado nisso, mas não dá para se pensar em nenhum outro tipo de atitude. Nós não temos nada para fazer. Por quê? Né? Porque nós defendemos o livre mercado. Eu não gostaria também que ninguém viesse interferindo nos nossos preços, né? Dizendo que o nosso preço subiu muito, ou subiu pouco, ou caiu, né? A gente procura ter uma liberdade maior, né? E lembrar que esse descolamento ele não vinha acontecendo há muitos anos, né? Ele era muito próximo dos índices de inflação e que ele passou a acontecer aí a partir do segundo semestre de 2020, em função de um desarranjo internacional, em função da tentativa de recuperação de margem dessas indústrias. Quer dizer, o máximo que nós podemos fazer é alertar as autoridades e apoiar as iniciativas que venham a conter esses aumentos. Tá? E vale acrescentar também, Celso, que o mercado, durante a pandemia, ele surpreendeu a todos nós o número de lançamento, exemplo aí das pesquisas feitas em São Paulo, salvo o melhor juízo, a média histórica de lançamento em São Paulo era na ordem de 35 mil unidades ano, hoje está com 60, 70 mil unidades. Isso acaba criando uma pressão também nesse mercado que é o monopólio ou oligopólio. Nós tentamos, através de outras entidades, até corroborando com o Celso, de reunião de comitês de compras para poder pressionar essas indústrias ali, em especial aquela curva ABC, para a gente tentar a redução de preços, mas realmente fica uma força um pouco desequilibrada, como o Celso falou, através de outros sindicatos, temos procurado, junto ao governo federal, redução da alíquota para importação, depois nós vamos pressionar, depois vem a indústria também em cima, enfim, é uma queda de braço bastante difícil, isso por conta também que a gente faz a leitura, por conta do mercado que está extremamente aquecido e uma oferta enorme de empreendimento, isso cria uma pressão sobre o preço, é o que a gente tem percebido. Não tenho mais questões a fazer, eu recebi vários aqui elogios pela palestra dos nossos convidados, mas tem uma questão aqui vem do Bruno Pegorim, acho que para nós encerrarmos. Parabéns pela apresentação no primeiro trimestre em Bauru. Percebi uma concentração de lançamentos no mercado tradicional. Pela apresentação, acredito que o mercado interior se comportou da mesma forma. O que esperar nessa relação nos próximos trimestres? Eu estava com essa questão para perguntar também, e aí nós encerramos, o Guilherme, Celso. Naqueles momentos desafiadores de 2014 a 2018, depois com a pandemia, nós observamos que as pesquisas mesmo, Guilherme, por vocês realizadas, dava conta de 75% a 85% do que estava sendo lançado e vendido no interior paulista, naquelas 10 regionais, pesquisa anualizada, era a Casa Verde e Amarela. Agora, o que a gente percebe é que entrou o mercado padrão. A minha pergunta: teve uma redução de lançamento da Casa Verde e Amarela, ou ela manteve o número de unidades ofertadas, e o que cresceu foi o lançamento do mercado padrão? Porque na pesquisa ela acaba caindo, mas em números absolutos, você lançava 5 mil, ela desceu para 3 mil, ela continuou com 5 mil, e o mercado padrão, 2, 3 e 4 dormitórios, acabaram ocupando um espaço maior. Então, eu engato essa pergunta com o Bruno Pegorim. Obrigado.
Quer começar, Celso? Posso começar? Não, pode falar e eu encerro, Guilherme. Combinado, vamos lá. Eu acho, então, Bruno, a pergunta é bem pertinente. Eu acho que a cada 10 reuniões que eu participo, essa é a dúvida de 11 delas. Né? Como que vai ficar aí o segundo semestre, a divisão entre Casa Verde e Amarela e SBPE. Eu já falei um pouco, né, o que a gente tem visto de alguns clientes que atuam essencialmente no segmento econômico, não por vontade própria, mas tendo que readequar seus produtos a patamares de SBPE. Tá? A própria subida no teto ajuda um problema de talvez de viabilidade, mas não resolve porque o bolso desse comprador também não aumentou, ou seja, o pró-soluto dele não vai, às vezes, ser compatível. E aí isso é uma série de definições que permeiam a avaliação, que permeiam a liquidez do negócio, né? Mas, sim, o problema de Casa Verde e Amarela nunca foi demanda, né? O Brasil, escutei do empresário, gostei, né? O Brasil fabrica mais gente do que imóvel. Então, a produção imobiliária do Casa Verde e Amarela nunca supriu o próprio déficit habitacional, que se a gente pegar os 10 anos de Minha Casa Minha Vida, né, 2009 e 2019, foram produzidas aí algo como 6 milhões de unidades, e o déficit aumentou de 5,5 para 7,7. Então, a produção imobiliária não acompanha o próprio déficit. Dito isso, não me parece ser uma vontade do empresariado não lançar Casa Verde e Amarela, que é onde consiste a maior demanda imobiliária brasileira, né? É um caminho meio sem volta. Semana passada tivemos aí algumas notícias, algumas pautas de oxigenação no programa, mas é um caminho sem volta ou um caminho inevitável de vários empreendedores indo para a SPPE, Fred. E aí é um mercado que no juro baixo também é um mercado, o standard é um mercado muito beneficiado, né? E agora no cenário de juro alto, que também pode ser aquilo que eu brinquei de quem quer não pode, quem pode não quer. Então o empreendedor fica numa encruzilhada. Então, a ida ao SDPE, isso foi uma verdade, a gente está vendo em várias cidades uma perca da atração, né, de Casa Verde e Amarela, por conta de aumento de custos e a não possibilidade de viabilização do empreendimento dentro do programa, né? Então, se não houver essa oxigenação em alguns parâmetros do programa, a gente acredita que o SPPE tende a ser protagonista ao longo do segundo semestre. Não por vontade do empreendedor necessariamente, e muito menos por vontade do comprador imobiliário brasileiro. Celso? Fred, o programa Casa Verde e Amarela, principalmente os empreendimentos que foram lançados durante o ano de 2021, né, eles sofreram muito mais com o aumento de custo do que os demais padrões. Nós temos que reconhecer que nem nós, como Secov, como Sinduscon, como Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós estamos parados em relação a isso, e nem o governo federal está parado em relação a isso. Foi feita uma tentativa de melhoria em setembro do ano passado no programa, não funcionou. Foi feita uma melhoria agora em abril deste ano, não funcionou. E começou uma melhoria no programa, de novo, a semana passada, né, com um acréscimo de 15% no que eles chamam de recorte territorial, que a gente tem a impressão que, com outras melhorias que o Ministério do Desenvolvimento Regional está preparando, a viabilidade do programa Casa Verde e Amarela vai ser outra a partir do segundo semestre, a partir de julho. Todo mundo está buscando com isso uma coisa só: recuperar as contratações que não aconteceram nesse primeiro trimestre e que provavelmente não aconteçam, ou sejam menores do que o ano passado, no segundo trimestre. Agora, eu queria falar um pouco da expectativa nossa aqui do mercado imobiliário. Nós aqui do Secov São Paulo e da própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós acreditamos que o mercado imobiliário ele já foi afetado, em parte, pelo aumento da taxa de juros no SBPE, porque no Casa Verde e Amarela não aumentou os juros, nada, é zero. A gente já sente o impacto do aumento dos custos, que a gente vê que ele está numa curva descendente, quando a gente olha o índice anual, mas ainda muito alto, né? Um aumento anual ainda muito alto. Né? E nós temos eleições no país. O que eu acho que é menor a influência para o futuro do mercado imobiliário são as eleições, Fred. Por quê? Porque quem precisa comprar, né?
80% do que a gente vende, se não mais, nós estamos vendendo primeira moradia. Tá? Casa Verde e Amarela, 100% de primeira moradia. SBPE, grande parte de primeira moradia. Né? Quem está comprando a sua primeira moradia está pouco se importando, ou a influência das eleições na decisão da família, ela tende a zero. Né? A não ser que a pessoa perdeu o emprego, a não ser que a pessoa ache que por entrar um presidente A à direita ou um presidente B à esquerda, ela vai perder o emprego, o país vai... Eu não acredito nesse tipo de coisa. Então, a nossa expectativa aqui, do Secov São Paulo, a nossa expectativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção é que nós tenhamos um mercado muito parecido em 2022 com o que foi o mercado em 2021. Né? Lógico que esse mercado vai ser afetado pelo aumento da taxa de juros, pelo crescimento menor do país, mas a gente acredita muito que a necessidade habitacional no país é muito grande e que nós, da iniciativa privada, não conseguimos suprir todas as necessidades das famílias. Então, eu acredito num ano positivo, né? Não estou dizendo que o mercado vai crescer. Se o mercado se mantiver no mesmo patamar de 2022, que foi o patamar mais alto do mercado desde quando se tem pesquisa imobiliária no país, já está muito bom. E para a gente se preocupar menos com a eleição e se preocupar mais com a demanda que a gente tem que atender. Eu queria agradecer a todos. Né? Nós chegamos a ter aí 130 pessoas, Fred, assistindo ao nosso webinar. E um prazer muito grande estar junto com você, principalmente sendo seu aniversário hoje, né? Estar junto com o Guilherme aqui e com todos os nossos companheiros e empresários do interior. Um grande abraço a todos. Celso, eu agradeço ao Guilherme, vocês fizeram um diagnóstico cirúrgico do mercado imobiliário do interior. Agradeço também a todos que ficaram conosco já nesse adiantado da hora, especialmente pelas gentis palavras que colocaram aqui em nosso chat, parabenizando a qualidade de nossos palestrantes e o conteúdo. E, por fim, desejar a todos uma excelente semana. Agradeço enormemente. Guilherme, amanhã nós nos encontramos, temos uma outra webinar. Vamos falar amanhã sobre o Rio Preto amanhã. Nos vemos sem amanhã. Dúvida, vai ser um prazer. Um abraço a todos, obrigado novamente. Contem com a gente. E eu não posso deixar de agradecer a Lucimara, o Alexandre, o pessoal da comunicação, o pessoal das nossas regionais, todos envolvidos nesse webinar. Um grande abraço a todos. Um abraço, amigos. Um abraço, gente. Oportunidade. Um abraço. Bom dia.